que você ainda não emagreceu de vez? Esse é o tema da nossa live de hoje, para você que já tenta emagrecer há muitos anos, já fez várias dietas, já procurou ajuda de várias formas, mas não consegue entender por que não emagreceu de vez ainda. Essa live vai ser muito esclarecedora para vocês, porque eu quero compartilhar um pouco do que eu vejo aqui com aqueles pacientes que têm o emagrecimento travado e não conseguem emagrecer de vez. Para você que não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional e aqui no meu perfil eu me dedico em ajudar homens e mulheres a emagrecerem e acabarem com a compulsão alimentar e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Falando nisso, o método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida está com as inscrições abertas nesse momento, por pouco tempo, sexta-feira, amanhã já encerram as inscrições, então amanhã é o último dia. Se você não aguenta mais viver no vício de açúcar, farinhas, outros alimentos que você não consegue comer em moderação ou não consegue vencer aquele ciclo da compulsão alimentar, aquela compulsão que você tem à noite ou no final da tarde, etc. Se essa tem sido a sua história, o método é para você. E, consequentemente, o método também foi desenvolvido para você que quer emagrecer durante esse processo de fim da compulsão e vício em comida. Para se inscrever é só clicar no link do meu Instagram e preencher tudo que tá ali. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode me mandar aqui no direct que eu esclareço com você, tá bom? Então vamos lá, vamos entender por que você ainda não emagreceu de vez. O que tá acontecendo, né? Porque eu sei que muitos de vocês já passaram em nutricionista, vocês já fizeram dietas por conta própria, já compraram cardápios e tudo mais, mas de alguma forma você não conseguiu ainda emagrecer de forma definitiva. Ou você até emagreceu um tempo, mas depois ganhou peso tudo de novo. Então, eu quero compartilhar aqui 3 cenários que eu vejo muito na minha prática. O primeiro cenário é quando você não sabe, na verdade, como se manter magra, o que fazer para emagrecer, mas você acha que você sabe. Então, às vezes o paciente chega falando, olha, eu faço tudo certo, eu me alimento de forma saudável, eu simplesmente sigo aqui tal coisa que eu vi que é saudável e tudo mais. Então o paciente acredita fortemente que está fazendo tudo saudável, mas não está vendo os resultados. E aí, quando eu vou investigar a fundo a alimentação daquele paciente, os hábitos daquele paciente, eu vejo um monte de pontos cegos, eu vejo um monte de coisas erradas que estão indo contra o emagrecimento definitivo daquele paciente. E aí, é claro, eu sempre investigo se aquele paciente tem vício ou compulsão alimentar. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu preciso investigar. Porque muitas vezes o paciente pode sim ter vício e compulsão, e aí o que está atrapalhando muito o emagrecimento são esses 2 fatores. Mas eu tô falando aqui o primeiro cenário do paciente que não tem vício e também não tem compulsão. O paciente só não sabe o que está acontecendo porque ele acha que sabe, ele acha que está fazendo tudo certo, mas não está. E aí, quando eu sento com aquele paciente, eu já vejo ali claramente por que aquele paciente não está emagrecendo. E por quê? O que está acontecendo? Porque o emagrecimento, ele acontece, vamos dizer assim, é claro que ele é multifatorial, mas vamos dizer assim que existem 2 coisas principais. A primeira é o déficit calórico. Então, ou seja, você precisa gerar um déficit calórico e é o que eu falo pro meu paciente. Você não precisa se preocupar em gerar esse déficit calórico necessariamente diário. Você pode gerar um déficit calórico semanal. Então, contanto que você esteja ali, gerando um déficit calórico semanal, é o que importa. Tá? Então, às vezes você dá uma leve exagerada em um dia e aí no outro dia você só se alimenta de forma normal, dentro do déficit, um déficit razoável, não precisa ser um déficit agressivo, e muitas vezes você já vai ter o emagrecimento que você deseja. Então,
simplesmente o déficit calórico é o primeiro passo para você emagrecer. Então, porque vocês sabem disso, né? Então, eu preciso então fazer uma dieta de pouquíssimas calorias para entrar nesse déficit calórico e emagrecer. Mas é aí que vocês se perdem, porque o paciente acredita nisso, aí ele faz tudo da cabeça dele e aí ele ignora um outro fator que, vamos dizer assim, desses vários fatores de influência, é muito importante, que é a parte hormonal. Então, aquilo que você come vai influenciar o seu corpo e os seus hormônios de forma diferente. Eu expliquei isso muito em detalhes na semana passada, na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Então, foram 3 aulas e nessas 3 aulas eu expliquei em detalhes isso, que uma caloria não é uma caloria. Então, o que você come vai influenciar o seu corpo de forma completamente diferente. Se você come... E os carboidratos, né? Então, a gente tem os 3 macronutrientes. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, elas impactam o seu corpo de forma completamente diferente. E os seus hormônios também. Então, aí eu vejo que o paciente, ele chega e fala assim pra mim: olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu como tudo saudável, eu já, tô comendo pouquíssimas calorias e não emagreço. E aí, quando eu vou ver, toda essa parte hormonal é ignorada, porque aí eu vou ver ali quais alimentos esse paciente está comendo e aí fica muito claro porque que ela não está emagrecendo. Então, muitas vezes, você está comendo ali quantidades completamente não ideais para você de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, você precisa ajustar de uma forma ideal para você. E quem vai fazer isso muitas vezes é um profissional, porque ele vai entender o seu estilo de vida, ele vai entender o seu nível de atividade física, o seu trabalho, então quanto que você gasta num dia, né? O seu nível de exigência até mental e emocional, porque às vezes você trabalha num local muito estressante, você tem um trabalho muito estressante que exige muito de você, que exige muitos nutrientes de você, então a dieta sozinha não tá dando conta, então às vezes vai precisar suplementar com algumas coisas, então são vários fatores. E aí é por isso que muitas vezes o paciente, né, não vê resultado, porque toda essa parte hormonal é ignorada e o paciente está comendo quantidades não ideais de carboidratos, de proteínas e de gorduras para a realidade dele. Então, esse é um dos motivos clássicos pelos quais aquele paciente ainda não conseguiu emagrecer de forma definitiva. Ele acha que ele sabe e, no final das contas, ele não está fazendo o que precisa ou o que é ideal para ele, para ela, para ver o resultado do emagrecimento definitivo, tá? E aqui eu estou considerando, então, o paciente que não tem problemas com vício e compulsão. Porque o próximo cenário que eu vejo muito do porquê que você ainda não emagreceu de forma definitiva é por causa do vício que você tem por carboidratos e por açúcar. E para alguns a gente inclui álcool também na lista. E aí é aonde o paciente vai patinar e vai ficar o resto da vida buscando soluções, porque ele vai no nutricionista, só que aí o nutricionista monta o cardápio maravilhoso para ele, só que ela não consegue seguir, porque ela volta pro vício daqueles outros alimentos. Aí vai num outro médico, aí vai no endócrino, aí vai no não sei o que, aí começa a tomar remédio, não sei o que, só que a pessoa não trata o vício. Você nunca tratou o seu vício por açúcar, o seu vício por carboidrato. Então você fica sempre tentando contornar e encontrar uma solução mágica. Só que enquanto você não tratar o vício, vai ficar muito difícil seguir qualquer plano alimentar. Vai ficar difícil seguir aquilo com consistência e mais ainda, por mais que você siga com consistência, você também vai precisar fazer daquilo o seu estilo de vida. Porque você não quer emagrecimento definitivo? Então você precisa achar uma filosofia alimentar que você consiga seguir para sempre, que mantenha você no peso que você quer e livre do vício que você tem por carboidratos, que te leva ao reganho do peso. Então é por isso que muitas vezes vocês não veem o resultado. E não é muito curioso isso? Porque hoje em dia a gente tem tanta informação sobre alimentação, sobre dieta, até cardápios que você pode baixar na internet. Mas o que será que acontece? Que as pessoas não conseguem se manter magras de forma definitiva. Então muito da resposta disso está no vício que você tem por carboidratos e por açúcar. E aí é basicamente assim, enquanto você não vencer o vício, não adianta você ficar pulando de galho em galho, que você
não vai conseguir criar ali se alimentar de uma forma, né, com que você consiga manter o peso, como eu falei, e fazer daquilo um estilo de vida. Fazer daquilo, ó, agora eu me alimento dessa forma e é tranquilo, e é fácil, e é intuitivo. Porque o vício sempre vai estar ali te perseguindo, assombrando o seu emagrecimento definitivo. Então, resolver o vício em comida é fundamental para você que ainda não conseguiu emagrecer de forma definitiva e se sente muito viciada em doces, em carboidratos e de forma geral, e alguns de vocês, eu sei que tem problema com álcool, com vinho, né, que ouve aí que álcool é saudável, que uma taça de vinho por dia faz bem pro coração. Não faz coisa nenhuma, né? Não existe nenhuma dose de álcool que é benéfica para você. Entenda isso. Não existe nenhuma dose de álcool que é benéfica para você, tá? Isso daí é papo de vendedor de vinho, tá? Então, assim, hoje a gente já sabe, já tem uma literatura muito vasta do quanto o álcool está relacionado a diversas doenças terríveis, incluindo câncer, tá? Então, como você aumenta as suas chances, né, de ter doenças bem ruins, mas é claro, se você incluir este álcool num contexto de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, de atividade física, de bom sono e tudo mais, e principalmente de uma alimentação muito limpa e muito saudável, então sim, tem lugar pro álcool e não vai ser o fim do mundo você beber álcool de vez em quando, tá? Mas eu sei que tem pessoas aí que tem já um alcoolismo disfarçado, né, de bebidas caras e chiques, né? Então acham que, só porque é vinho, então não é alcoolismo, porque eu tô bebendo uma garrafa por semana, né? Bom, repense, tá bom? Porque além de isso prejudicar bastante a sua saúde, o seu emagrecimento, você também tá aí aumentando bastante as suas chances de ter doenças muito ruins. Então, vejam como que vocês vão colocar esse álcool na vida de vocês. Mas, como eu falei, esporadicamente, num contexto saudável, eu não vejo grandes problemas, tá? Então, esse é o segundo ponto. Você não emagreceu ainda de forma definitiva porque você ainda não resolveu a questão do vício em comida, do vício que você tem por esses carboidratos, tá? E eu falei bastante sobre isso na semana passada. Por que que você não consegue? Qual é o real motivo pelo qual você come demais? Por que que você não consegue maneirar, né? Por que que você não consegue comer em quantidades ali ideais, moderadas, né, pra você? E isso tem muito a ver com o vício que você tem por esses alimentos e tudo mais. Eu expliquei isso bem aprofundado semana passada. E a terceira, né, o terceiro motivo pelo qual muitos de vocês não conseguiram emagrecer de forma definitiva ainda é a questão da compulsão alimentar. E por que que eu separei a compulsão do vício? Porque nem toda pessoa que tem compulsão alimentar tem vício em comida. E eu já tratei algumas dessas pessoas aqui na minha prática, porque o que acontece? O paciente, ele não, né, ignora, como eu falei, aquela parte hormonal. Então, o emagrecimento, dentre os diversos fatores de influência, os principais, na minha visão, é o déficit calórico e os seus hormônios, a parte hormonal. Então, o que que você come e como esses alimentos vão influenciar e interferir na produção ou não de hormônios, tá? E principalmente aqueles relacionados à fome e à saciedade. Então aí chega o paciente e o paciente está com um episódio de compulsão alimentar. E quando eu vou ver, ele está se alimentando de uma forma terrível para a parte hormonal. E aí, é claro, ele também não consegue gerar o déficit calórico, porque é muita vontade de comer doce, de comer carboidrato, comer comidas muito calóricas, né? Então, que acabam tendo episódio de compulsão. E aí, esse paciente não consegue mesmo, né, se alimentar de forma mais saudável. E aí, uma vez em que a gente cria uma alimentação, um plano alimentar específico para esse problema, então para o caso da compulsão alimentar, tá? Isso é resolvido de uma forma lindamente. Então é aquele paciente, eu acho que uma diferença bem clássica do paciente que tem só compulsão alimentar, mas não tem vício em comida, é aquele paciente que consegue, depois que resolve a compulsão, consegue manter o chocolate lá no armário, consegue ter um bolo das crianças na geladeira, né? Esse é o paciente que teve compulsão, e aí uma vez que nós resolvemos a compulsão com alimentação específica para isso, alguns suplementos específicos também, e algumas intervenções de hábitos de estilo de vida,
esse paciente não tem mais compulsão. E é mágico ver isso na sua frente acontecendo com os pacientes. Eles ficam, né, muito felizes, assim, impressionados de falar, nossa, como agora eu nem tenho nem vontade de exagerar nisso aqui mais, né? E eles conseguem conviver com aqueles alimentos tranquilamente, sem exageros. Então, o paciente, então muitas vezes se você ainda não tratou a compulsão alimentar, né, a compulsão alimentar, tem solução, com certeza, tá? Você não precisa conviver com a compulsão alimentar no resto da sua vida. Então, e é aquele paciente que depois consegue conviver com aquela barra de chocolate. O paciente vira pra mim e fala assim, nossa, essa semana eu tenho uma barra de chocolate lá no meu armário, nem como, nem lembro dela. Como às vezes um pedacinho no fim de semana. É assim, né? Então é lindo, é mágico. Já o paciente que tem muita tendência ao vício, né? Esse paciente é aquele paciente que não consegue ter em casa, né? É o meu caso. Eu não mantenho aqui doces, açúcar, nada que eu não quero comer, porque eu sei que esse doce, essa comida vai ficar ali conversando comigo o dia inteiro. Então, hoje eu consigo resistir, amanhã também, um belo dia que eu tô muito estressada, tô muito cheia de trabalho, tô muito não sei o que, né? Você vai automaticamente buscar essas comidas. Então isso é clássico de quem tem o vício, né? Não pode ter a exposição ali no seu dia a dia, né? Evitar essa exposição. Então, é por isso que você ainda não conseguiu resolver o seu emagrecimento de forma definitiva. E será que você não se pergunta isso? Você fala assim, nossa, tem tanta informação disponível, tem tanto profissional disponível, e mesmo que eu não tenha condições de pagar um profissional para me ajudar, né, tem tanto conteúdo de graça disponível, mas você não consegue. E por mais que você não saiba, né, de fato, muita coisa sobre nutrição, porque muitas pessoas acham que sabem, mas elas não sabem. Na hora que elas chegam aqui na minha frente, elas falam, eu tô fazendo tudo certinho. Me conta o que você tá fazendo. E eu vou ver, não tá fazendo nada certinho, coisa nenhuma, né? Então, muitas vezes vocês ficam buscando pedaços de informações aí na internet, mas vocês não buscam aquela solução que é ideal pra você. E aí, muitas vezes, né, esse paciente que não sabe o que fazer, mas por mais que ele não saiba, você sabe, assim, você intuitivamente sabe que exagerar em alimentos cheios de açúcar e cheios de farinha não é bom pra você. Isso é clássico, todo mundo sabe disso, né? Você sabe que comer um pacote de bolacha, que tomar meio pote de sorvete ou um pote de sorvete inteiro de uma vez. Então, esses episódios de compulsão que você tem por esses alimentos processados, você sabe que isso não é bom. E por mais que você não saiba exatamente como comer para sua parte hormonal, mesmo se alimentando de forma saudável, que você não saiba ali as quantidades ideais para você de proteína, carboidrato e gordura, você sabe que comida de verdade é melhor para você. Então esse básico, né? Se você fizesse só esse básico que você já sabe, você provavelmente já estaria num peso melhor, né? Talvez não no seu peso ideal, porque como eu falei, a parte hormonal vai contar bastante também. E muitas vezes você tá comendo comida saudável, mas você não tá vendo o resultado, né? Então, porque você não sabe comer pros seus hormônios, né? Pra parte hormonal. Mas você, muitas vezes você não consegue. Então, você sabe, você já teve essa situação? Você sabe que faz mal pra você tomar um pote de sorvete por dia. Você sabe que faz mal pra você comer um pacote de bolacha todo dia. Você sabe que faz mal pra você comer uma barra de chocolate por dia. Você sabe. Só que você não consegue não comer, tá? E isso pode ser a junção das duas coisas, do vício e da compulsão juntos, ou pode ser só a compulsão não tratada, e uma vez que você trata, você consegue sim não exagerar nesses alimentos, e também pode ser só a questão do vício não tratado também, tá? Então, são esses 3 cenários clássicos que eu vejo muito aqui na minha prática, do motivo pelo qual as pessoas não conseguem emagrecer de forma definitiva. Então, número 1, elas não sabem comer para o estilo de vida delas, né? Para a vida delas, para o emagrecimento delas, para os hormônios, para a fase de vida, para a idade e tudo mais, para o nível de atividade física, né? Então você acha que você sabe o que você está fazendo, mas quando eu vou ver ali, você está fazendo muita coisa que está indo contra esse emagrecimento definitivo que você quer. Tá? Então esse é o primeiro motivo. E isso eu tô falando do paciente que não tem vício e não tem compulsão. Tá? Então esse é o primeiro motivo pelo qual você ainda não emagreceu de vez. O segundo é que você tem uma compulsão não tratada.
E aí precisa tratar essa compulsão alimentar e esse vício em comida, tá? E o terceiro é o vício que você tem também não tratado. Então é aquele clássico do que você sabe o que fazer, você já buscou ajuda, você já foi no nutricionista e tudo mais, só que você não consegue seguir nada daquilo. Simples assim. Você não consegue seguir, você não tem constância em nada daquilo. E aí o que você precisa saber é que ao invés de ficar se culpando, se chicoteando, falando que você não tem disciplina, que você não tem força de vontade, e se você assistiu às aulas semana passada, da semana fim da compulsão e vício em comida, você sabe que não é sobre isso. Você sabe muito bem que é muito além, né? Vai muito além do fato de você não ter força de vontade, né? O vício é algo que mexe com a sua mente profundamente. Você passa a fazer escolhas que você se acha incompetente. Você fala assim, nossa, por que que eu estou fazendo isso? Eu sei que isso aqui faz mal pra mim. Eu já tô com todos esses problemas de saúde. Eu já estou, né, meu médico já falou que o negócio tá terrível aqui. Eu já estou com essa obesidade. Eu já tenho diabetes. E por que que eu estou aqui me entupindo de açúcar, de bolacha, de doce, de bolo, de pão de queijo, de pão de forma geral, de pudim, de sorvete? E aí você fica abismada com você mesma, né? E isso é clássico do vício, gente. O vício, ele mexe profundamente com a sua mente. Profundamente, a ponto de você se sentir burra, você se sente incompetente, você fala, gente, eu tenho plena consciência que eu estou acabando com a minha vida, mas eu não consigo parar. Simples assim, eu não consigo fazer diferente disso. E eu te falo isso porque eu já senti muito isso. Eu já tive esses pensamentos várias vezes e eu via como também a quantidade de pensamento negativo que a gente tem na nossa mente quando a gente come essas comidas mais processadas, quando a gente come alimentos mais cheios de açúcar e de farinha, que vão lá pro seu intestino, bagunçam tudo no seu intestino. E aí eu expliquei em detalhes também semana passada, nas aulas do fim da compulsão e vício em comida, da questão do eixo intestino-cérebro. Então o que interfere no seu intestino, então tudo que você come que vai daqui para baixo, vai para cá também. Porque existe um eixo intestino-cérebro e o seu cérebro está o tempo inteiro se comunicando com o seu intestino. Então, quando você manda os alimentos que são terríveis para o seu corpo, para o seu intestino, para a produção de neurotransmissores, você vai interferir na sua mente. Sem sombra de dúvidas. Você vai interferir no tipo de pensamento que você tem. Você já se perguntou, falou assim, nossa, não tem nada de errado com a minha vida é razoavelmente muito boa, né, até, e eu tenho tanto pensamento negativo, a minha mente tá sempre negativa, parece que nada tá bom, né, eu não consigo me sentir grata, né, eu não consigo ter gratidão pelas coisas que eu tenho, pela saúde que eu tenho hoje, pelo trabalho que eu tenho, pela saúde dos meus familiares, dos meus filhos e tudo mais. Então, gente, o vício, ele faz isso com você. Ele altera completamente a sua mente, a sua forma de pensar. Ele faz você se sentir completamente incompetente para resolver aquilo, sabe? Mas o que eu te falo é que nada disso é você de verdade. Nada disso. É como se você tivesse dominada por esse vício e vivendo as consequências dele, que vai interferir na sua mente, nos seus pensamentos e, consequentemente, nas suas ações, nas suas escolhas. E é por isso que você continua escolhendo tudo errado para você, mesmo tendo plena consciência. Parece que algo é mais forte que você e que é maior que você. E eu te falo isso porque eu vivi tudo isso na pele. Quando eu entendi o quanto esses alimentos, né, os alimentos que a gente é viciada, né, cheio de açúcar, cheio de farinha, cheio de gordura, cheio de realçador de sabor, né, que eu contei tudo pra vocês semana passada, né, na semana fim da compulsão e vício em comida. Quando você entende isso, e aí você vai atrás da solução, e você consegue se livrar do vício que você tem por esses alimentos, e você vive o outro lado da moeda. Então hoje talvez você esteja vivendo tudo isso que eu falei, o vício.
e tudo que implica o vício, a forma de pensar, a forma de agir, as escolhas terríveis que você se arrepende, sente culpa, mas não consegue sair desse ciclo vicioso, né? Só que aí quando você sai do vício e você vive o outro lado da moeda, gente, é assim, é a melhor sensação do mundo. É algo tão libertador, mas tão libertador que você fala, nossa, como, e aí vai se tornando fácil você fazer boas escolhas para você, vai se tornando fácil você manter esses alimentos longe de você, e até em algum ponto, depois que você tratou muito bem esse vício, você vai conseguir sim comer em moderação. Muitos de vocês vão conseguir comer em moderação sem se sentir prisioneiro do vício. Então, e é exatamente sobre tudo isso o método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida. Eu coloquei todas essas coisas lá no método porque eu sei que hoje, se você está vivendo o vício, você se sente muito sobrecarregada com tudo, né? Você não sabe nem por onde começar. Então lá eu mastigo para você um passo a passo que você vai aplicar toda semana, coisas pequenas e curtinhas, para em até 90 dias, no final desses 90 dias, você estar completamente livre desse vício. Porque ninguém merece viver nesse vício, gente. Ninguém merece, sabe? É uma coisa que vai, como eu falei, assombrar não só o seu emagrecimento definitivo pro resto da vida, mas vai assombrar os seus relacionamentos, porque como que você se sente quando você não tem autoestima, quando você não confia em você, quando você não tem nem energia para lidar com as pessoas, para passar tempo de qualidade com as pessoas? Então, às vezes você tem a leve ilusão de que o vício só interfere no seu peso na balança e um pouco na sua saúde. Só que vai tão além, né? O quanto que você hoje não tem de energia para ser um profissional melhor, para simplesmente ter uma promoção no seu trabalho, para ganhar mais dinheiro, para entregar um serviço de melhor qualidade. Quanto que você não tem energia hoje para lidar com os seus relacionamentos, com o seu marido, com o seu parceiro, com os seus filhos, com os outros familiares, né? Quanto da sua libido hoje é interferida por causa dessa questão do que você come, que mexe completamente, acaba com os seus hormônios, né? Você não tem vontade de nada, né? Quanto? Então, gente, o vício, ele mexe em tudo isso. É uma coisa tão além, né, do que a gente às vezes imagina, né? Você fala na brincadeira, eu tenho um vício em açúcar, tenho um vício em pão. O negócio é muito além. E como eu falei, fora toda a interferência que tem na sua mente, né? De achar que o mundo é um lugar muito ruim, que é um lugar muito perigoso, que o mundo é cheio de problemas. E muitas vezes você se coloca na posição de vítima de muitas coisas, ao invés de virar a verdadeira protagonista da sua vida. Falar, não mais, né? Eu, a partir de agora, vou buscar uma solução para esse vício, né? Então, é sobre isso um pouco, né, que eu queria conversar com vocês, para que vocês consigam esse emagrecimento definitivo. Enquanto o vício estiver aí, não adianta, porque quantas pessoas eu atendo aqui que usam remédio para emagrecer, mas ou elas não conseguiram usar o remédio, porque o remédio fez muito mal e elas tiveram muito problema, e eu não sou contra remédio, tá? Se você realmente já tentou de todas as formas e o remédio é aquele primeiro salva-vidas para fazer você começar, né, a buscar ajuda para mudar as coisas, então tá tudo certo, né? É a sua escolha e tá tudo bem. Mas o remédio, ele não vai mudar a sua mente. Ele só vai tirar a sua vontade de comer. Uma vez que você usa a oportunidade de usar o remédio para aprender a comer de fato, para vencer o vício, aí quando você sair do remédio, é maravilhoso. Você já venceu o vício e você usou a leve ajuda do remédio para você conseguir dar o primeiro passo, muitas vezes, nesse processo de vencer o vício e a compulsão. Agora, quantas pessoas param de tomar remédio e ganham peso tudo de novo? Ou pessoa que está estagnada na perda de peso, mesmo tomando o remédio. Simples assim, tá? Eu vejo aqui na minha prática o tempo todo. Tá bom? Então o remédio, ele não vai te ensinar a pensar diferente,
a comer diferente, né? Então muitas pessoas vão ter o resultado com remédio, porque agora elas têm menos fome, menos vontade de comer, então elas vão comer menos das mesmas besteiras que elas já comiam. E aí vão gerar o déficit calórico e vão emagrecer. Mas a que custo? A sua mente não vai melhorar, a sua saúde muitas vezes não vai melhorar tão significativamente, tá? Mas só de emagrecer, a sua saúde já vai melhorar bastante sim, tá? Isso é muito importante deixar claro. Mas quando você sai do remédio, né? Ou você vai ficar eternamente usando esse remédio, gastando uma fortuna com esse remédio, ou você simplesmente vai sair do remédio e vai ganhar todo o peso de volta, né? Que é o caso de muitas pessoas. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedora essa live do motivo pelo qual você ainda não emagreceu de forma definitiva. Então, amanhã encerram as vagas do método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida, que é um programa específico para você que tem compulsão alimentar, que tem vício em comida e também quer emagrecer, mas ainda não conseguiu, porque você não consegue vencer esse vício e nem a compulsão. Como eu falei, é um passo a passo, é um método completamente mastigado e prático para você já colocar em prática de forma simples e prática, toda semana um pouquinho, tá bom? Que você vai aplicando lá, que vai levando você a esse emagrecimento. E esse método, ele é baseado não só na minha experiência pessoal, em tudo que eu fiz e faço até hoje para me manter magra 365 dias por ano, sem problemas com vício, sem problemas com compulsão e também tudo que eu aplico nos meus pacientes, né, que tem esse emagrecimento definitivo, tá? Então, o método é uma forma também de ajudar mais pessoas que não têm condições de investir ali num processo de emagrecimento comigo no 1 a 1, que é muito mais caro, é mais que o dobro do preço, tá? Mas ali no método online você pode ter muito desse passo a passo para você aplicar. Você também vai ter encontros comigo a cada 15 dias para tirar suas dúvidas, esclarecer tudo o que você precisa. Então eu vou estar com você em todo esse processo, tá? Em todo o tempo, durante esses 90 dias em que você vai aplicar tudo isso, que você vai emagrecer e vencer o vício e a compulsão, eu vou estar com você. Você não vai estar sozinha nesse processo. E também depois eu coloquei como bônus mais 3 meses de manutenção, porque eu sei que muitos de vocês se perdem na manutenção. Então, eu tenho 3 bônus para quem se inscrever até amanhã. Garante esses bônus ainda, que é mais 3 meses da fase de manutenção de encontros comigo para tirar dúvidas, acompanhamento e tudo mais. Fórmula exclusiva para a vontade de comer doce, aquela vontade insuportável que não te deixa. Eu fiz uma fórmula exclusiva de manipulados para você manipular e já começar a lidar com isso enquanto você passa pelo processo. E também você vai ter o módulo Festa Sem Compulsão, que eu te dou um passo a passo ali do que fazer nas festas de final de ano, eventos, férias e afins, para você não ganhar mais peso, né, nessa época do ano. Tá bom? Muito obrigada e compartilhem essa live com todo mundo que vocês acham, né, que precisam emagrecer de vez, mas ainda não conseguiram, tá? E o link para se inscrever no método até amanhã à meia-noite está no meu Instagram. Então, corram porque as vagas são limitadas e realmente amanhã à noite acabou, tá bom? Então, até mais, tenham um excelente dia e até a próxima live. Tchau, tchau!